Fala pessoal, bem-vindos ao Pode Se Ligar, o podcast do grupo Aloy Meet. Eu sou o Caio Dias, gerente de expansão da Aloy Franchising. E antes de a gente falar sobre o nosso tema, por favor, acesse nossas redes sociais, tem um QR Code na nossa tela, escaneie ele que já vem ser encaminhado para o nosso site. E aqui também na descrição tem o link de todas as nossas redes sociais. Hoje estamos aqui com a Janaína Medeiros. Obrigado, Jana, pela participação. Eu que agradeço o convite, Caio. E hoje a gente vai falar sobre como a recuperação tributária pode transformar o seu negócio. Jana, esse é um tema que a gente conversa bastante aqui dentro de casa, né? Os perfis de clientes que a gente pode abordar. E o nosso trabalho muitas vezes tem uma solução diferente, né? E um entendimento um pouco apartado para cada um dos clientes que a gente atua. Na sua visão, qual que é o perfil ideal de cliente para o serviço de recuperação tributária e como que a gente pode ajudá-los em cada momento da sua vida? Bom, Caio, excelente pergunta, mas acho que antes vale a pena a gente contextualizar o que seria uma recuperação tributária. Verdade. Né? Porque, de repente, a pessoa, nosso telespectador está entrando agora e está... Mas o que é uma recuperação tributária, né? Então, recuperação tributária é a possibilidade que a própria legislação nos condiciona de que nos últimos 60 meses, qualquer lançamento que você tenha feito de maneira incorreta, apuração incorreta, você pode pleitear esse desconto, abatimento ou até um mesmo pedido de ressarcimento ao fazer uma nova apuração. Então é um conceito bem difundido, tem uma base legal para isso e a partir desse momento a gente fala numa recuperação tributária quando consegue de fato localizar esse direito creditório. Voltando à sua pergunta, eu acho que o cliente ideal, na verdade, é aquele cliente que tem pago suas obrigações, que tem movimento, enfim, mas independente do tamanho, é bem importante frisar que há possibilidade de recuperação, né? Porque com essa complexidade da carga tributária, com as mudanças diárias de lei, é muito difícil para o empresário ali na ponta final ter acesso a tudo isso, fazer esse entendimento completo das leis, né? Então, por isso, normalmente há alguns pagamentos feitos de maneira incorreta. Acho que a gente pode traçar aí pelo menos 3 tipos de clientes bem que a gente atende no dia a dia, né? Então, aquele cliente que quer uma expansão, o cliente que está passando por algum tipo de dificuldade, aí por sazonalidade, por queda de faturamento, ou um cliente que apenas precisa se organizar. Acho que são 3 clientes com perfis diferentes e que a gente tem proposta para cada um deles. Uhum. Quando a gente fala do cliente, até mesmo pegando o gancho do que a gente viveu, a pandemia, né, em qual muitas empresas tiveram algumas alterações financeiras. Para esse cliente que teve uma queda de faturamento e está tentando colocar a casinha em ordem por conta disso, qual que seria o pulo do gato, o gancho para o trabalho de recuperação tributária? Ótima pergunta. A gente tem alguns clientes que passaram por isso, por problemas que vêm da pandemia, então que tiveram cortes em sua folha de pagamento, as suas receitas diminuíram de forma drástica, né? Mas quando a gente pensa no conceito que são 60 meses anteriores, que você pode retroagir esse pedido, então a gente também consegue olhar num período anterior ainda à pandemia. Então o direito creditório ele permanece e a gente pode auxiliá-lo no sentido de diminuir as despesas atuais, né, fazendo um abatimento desses tributos, gerando um fluxo um pouco melhor de caixa. Você falou até anteriormente que eram até os clientes que a gente atua são os que estão adimplindo com as suas obrigações. Mas nesse caso de uma queda de faturamento, se o cliente tiver alguma dívida tributária, dá para a gente trabalhar? É possível abater através de uma recuperação, mesmo que o cliente esteja inadimplente. O que ocorre? Há uma legislação específica que fala sobre compensação de ofício. Então, no momento que você pedir algum valor para a Receita e ela identificar que há um débito em aberto contra aquele cliente, obviamente ela não vai pagar. Ela vai fazer esse confronto de informações e abater do direito creditório o valor que ela está em débito. Perfeito. Então, não inviabiliza o trabalho. Não inviabiliza e você consegue, naquele momento, estancar juros e correções, porque você já pagaria de imediato. Nesse encontro de contas, aí, como se fosse um encontro de contas, aí pensando no contábil. Perfeito. Eu acho que esse modelo, esse público é um público muito carente, né, desse tipo de solução e vem num excelente momento, né, porque muitas vezes a gente fala de essas empresas buscarem recursos em bancos, instituições financeiras.
E às vezes esse trabalho no qual a gente realiza pode trazer para ele um recurso próprio e ele não precisa tomar com terceiros e pagar juros estratosféricos e ele pode trabalhar só dentro de casa, né? O dinheiro está na mesa do empresário, né? Esse é o grande X, o dinheiro está na mesa do empresário, ele só permitir que seja feito esse trabalho. É bem mais inteligente e lucrativo. Com certeza, porque em algum momento ele já pagou de uma maneira indevida, né? Então ele está pedindo de volta aquilo que é dele de fato. Estou trabalhando com o que é dele. E quando a gente... Vamos para o segundo perfil de cliente, que seria aquele que ele está querendo ajustar sua performance. Então ele não está escalando, né, mas ele está querendo melhorar os seus indicadores, o seu fluxo. Como que a gente pode ajudar ele? Da mesma maneira que a gente consegue visualizar as oportunidades que passaram ali para trás, né, de tomada de crédito, a gente consegue também propor soluções aí para planejamento tributário também, tá, Caio? Então não só uma recuperação tributária que teria um impacto aí para expansão, enfim, mas também olhando para o futuro qual os melhores cenários, se ele está adequado a esse cenário ou não, né? A gente passa também por alguns clientes que estão nesse momento de otimização, olhando para o próprio negócio, os processos deles. Então, assim, o nosso software ele faz uma varredura de informações e consegue demonstrar, por exemplo, cruzamentos de CFOP, CSTs, MCMs. Então, se alguma oportunidade foi deixada de lado, com certeza a gente vai conseguir localizar e apresentar para o cliente essa solução. Esse seria o caso, vamos falar em um cenário hipotético, de clientes que ele já aproveita de 50%, 70% do que a legislação permite dele tomar de crédito. E a gente vem para apontar esses outros 30% ou 20% que ele não estava olhando, e aí sim a gente vai trazer aquele complemento dentro do organograma fiscal dele, de performance. Seria isso? Seria olhar no que ele deixou passar? Na verdade, o olhar é sobre o todo. Mas, obviamente, a gente consegue demonstrar o que, de fato, ele está tomando de crédito. A gente até faz um painel para o nosso cliente, né? O que ele já está tomando de crédito e que a gente localizou. Porque também pode ser uma tomada de decisão por parte do empresário, né? A tomar esse crédito, refazer essas obrigações, enfim, é toda uma tomada de decisão que cabe ao empresário na ponta final. Mas a gente consegue demonstrar em sua totalidade, então em 100% da operação, o que de fato ele deixou para trás. Esse é o cara que eu vejo muito ser aquele cliente que, quando a gente apresenta esse modelo de negócio, fala assim, hoje eu já tenho uma empresa que olha para a minha empresa, hoje eu já tenho um contador, hoje eu já tenho um time extremamente capacitado que gera a minha empresa da melhor forma possível. E a gente vem para demonstrar que muitas vezes tem ali uma verticalzinha, tem um ponto que não foi olhado e que a gente pode vir a trazer essa operacionalização. Correto? Correto. E assim, eu desconheço um cliente que a gente não tenha conseguido apontar uma oportunidade de crédito quando é um cliente, por exemplo, do lucro real. Porque no dia a dia todas essas mudanças acabam impactando demais o empresário e mesmo os contadores, porque os contadores eles estão lá para fazer a apuração pura do imposto, a conciliação, enfim. Normalmente você não tem um tributarista ali para olhar para essa operação. Então, por isso que é importante também ter uma equipe especializada que olhe para o teu negócio de maneira individualizada e possa apontar essas soluções. E uma visão externa, né? Exato, é um olhar novo. Então, ele tira um pouco também daqueles vícios do dia a dia e consegue trazer novas soluções. Perfeito, perfeito. E aí, a gente vai para o nosso terceiro perfil, que é o que você tinha citado, que é aquele cara que está querendo crescer, está querendo alavancar, escalar o seu negócio. Como que a gente pode ajudá-lo? A gente pode ajudá-lo de fato, olhando já para o passado para ver se teve essa possibilidade que ele não tinha vislumbrado anteriormente e também com planejamento tributário. Mas eu acho que mais do que isso, Caio, é pensar que às vezes naquele momento o cliente ele não tem um fluxo de caixa suficiente para uma compra de uma nova máquina, investir em determinado segmento. E os pedidos de ressarcimento, que saem aproximadamente 90 a 120 dias, eles podem ser esse gás, essa injeção aí no fluxo de caixa e impactar positivamente o nosso cliente, refletindo aí numa aceleração do negócio, porque normalmente
A gente se depara com clientes e fala, nossa, mas eu não esperava, eu achava que esse dinheiro não viria, eu não esperava, nossa. Tem muito isso, né? Uma objeção forte normalmente com a recuperação de impostos. Mas quando a gente consegue trazer esse resultado, né? Trazendo esse resultado, é gratificante a gente ver o impacto que traz aí nessas empresas. Acho que vai muito em linha, o viés é muito em linha com o primeiro perfil que a gente falou do cliente que está com uma dificuldade financeira. Mas aqui é para um cenário positivo, né? Em vez de você financiar uma máquina, pegar capital com terceiros, pagar um pouco mais caro, você também cresce, alavanca com capital próprio que você deixou passar anteriormente. E esse cara também, quando a gente fala de planejamento tributário de crescimento, toda a movimentação, ela também não é tomada de imediato. Então, se ele já está procurando crescer, tem algumas etapas que agora é o momento que o nosso trabalho pode vir para fazer um preventivo. E até mesmo perguntar, né, onde você quer estar daqui 1 ano, 2 anos? Dependendo de como for, já tem que começar a estruturar para a mudança de regime. Sim. Na verdade, acho que o primeiro ponto numa mudança de regime, num planejamento tributário, é de fato saber aonde você quer chegar. O seu cenário atual e onde você pretende chegar, quais investimentos você está disposto a fazer, onde você quer a sua marca, qual público você precisa atender. E olhando tudo isso, você consegue ver, por exemplo, subvenções, benefícios fiscais, possibilidades de investimento em novos maquinários ou não, se tem reformulação, e aí você consegue esse olhar 360 para o teu negócio e fazer as projeções. Até complementando, dependendo do capital que for levantado numa RCT, às vezes não é o melhor momento de comprar a máquina de imediato. Né? Eu acho que pode ser que, se você mudar de regime, depois você pode se creditar da aquisição dessa máquina. Então, melhor dar um passo para trás, mas depois dar 2 para frente. Então também tem toda essa questão de timing. Né? Tem uma questão também, por exemplo, de tomada de crédito de ativo imobilizado, depois tem uma questão de depreciação, né? Então acho que depende muito do como a empresa se vê dali a algum tempo para poder fazer essas escolhas de uma maneira mais assertiva, né? Então não é só olhar o passado, planejamento tributário é muito olhar para onde você quer chegar. Perfeito. Isso faz a diferença. Perfeito. E Jean, para a gente concluir, qual seria um reforço que você deixaria para esses clientes que a gente citou? Um reforço? Para conhecer nosso trabalho, como que a gente poderia demonstrar ou, como poderia dizer, conscientizar esses clientes, esses perfis, que a gente pode vir a ser um aliado? Eu acho que esses 3 modelos de negócio são muito significativos e na forma de conscientização é pensar que pode ser o ponto de virada de uma empresa. Uma empresa que está passando por dificuldade, uma empresa que precisa de capital para investimento, uma empresa que de repente não está conseguindo pagar seus impostos em dia numa folha de pagamento, a gente consegue retroagir também, fazer as compensações. Então acho que a recuperação ela pode de fato mudar a vida de um empresário e da empresa e todas as outras vidas que são impactadas a partir disso. Lembrando, de forma segura, né? Forma segura. Então, um dos pilares os pilares da Letter é isso, né? Mitigação de risco, né? Então, é isso, é diminuir o risco para o que o empresário está fazendo hoje. Então, se está fazendo a apuração de impostos de maneira incorreta, a gente consegue rever isso, já alertá-lo quanto aos possíveis erros. Então, mitigação de risco, fluxo de caixa, então há uma melhoria em qualquer esfera, seja ela através de uma compensação ou através de ressarcimento, restituição, há uma melhoria no fluxo de caixa, porque ou você tem o dinheiro no caixa ou você deixou de pagar algo que também acaba sobrando aí. E olhar a matriz de risco do negócio, né? Então, quando você consegue elaborar isso e ter mais clareza sobre os riscos que o seu negócio está inserido, ajuda muito nesse crescimento. Muito bom, muito bom. Bom, Jana, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que foi muito válido. Eu acho que a gente tem outros temas que a gente pode vir a provocar num próximo podcast em continuação a esse tema. E pode se ligar.